Mossoró de todos os tempos, hoje com o empresário e ex-vice-prefeito Silvio Mendes. Neste bloco contamos com o filho de Silvio Mendes, o médico Marcos Mendes, que fala sobre o pai de família, um pai que conseguiu formar todos os 8 filhos e os incentivou a começarem de vida simples, de baixo, como ele chama, como ele, o pai. Hoje é um dia especial, como o 6º filho de Silvio Mendes, ter a oportunidade de deixar registrado para a história de Mossoró o meu depoimento como filho que aprendeu desde cedo, vendo o meu pai se comportar como homem, como chefe de família, trabalhador, sempre preocupado em prover a sua família, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista moral. Outra coisa que eu acho interessante reportar é o relacionamento da criação dos filhos, o pai e a mãe, Silvio Mendes e Dona Lourdes. O pai, pelo menos pelo que eu aprendi, era com exemplos. Papai sempre foi um homem de muitas amizades, um homem que sempre gostou de prestar serviços à sua cidade e deixou muito a cargo também de mamãe o cuidado com os filhos. E nós somos criados com muita liberdade. Apesar do cuidado da mãe com o filho, mamãe sempre nos deu muita liberdade. Nós somos aquelas crianças que no tempo nós podíamos brincar na rua, e nós brincávamos na rua à vontade, mas sempre tinha aquele horáriozinho programado, olha, vai brincar, mas a mãe sempre tinha cuidado, e volta em tal horário, e a gente sempre procurava cumprir isso. Não éramos filhos não existia esse negócio do castigo, do bater, assim que eu diria assim, a educação corretiva, não tinha, era uma coisa, apesar de que naquela época se permitia muito, aqui era uma coisa muito esporádica. Não vou dizer que não existiu, mas eu algumas vezes posso até dizer que mereci algumas palmadas que se levavam, mas nós sempre éramos muito comportados, muito regrados nessa educação. É uma coisa de forma que a educação que nós recebemos deixou essa história bonita, que eu digo que é uma história bonita que a gente tem para contar. E que eu sempre lembro aos meus filhos de todas essas passagens, na tentativa de deixar esse rumo correto que eu entendo que meu pai e minha mãe me passou. Uma coisa interessante que sempre chamou a atenção é que, mesmo ele não tendo frequentado a escola, ele se preocupou com que todos os seus filhos estudassem. E sempre os deixou à vontade para escolher a sua profissão, para seguir o seu rumo. E com um detalhe muito interessante, nessa vida, nesse tempo todo de estudante, papai nunca foi de perguntar: cadê o seu boletim? Cadê suas notas? Como você vai na sua escola? Porque eu entendi que ele percebia no comportamento dos seus filhos que estavam no rumo certo. Em relação aos meus filhos, eu tento fazer isso, mas hoje a maneira o que tem de mídia, o que tem de diversão para os jovens é diferente. Hoje a gente tem que ter um pouquinho mais de cobrança dos filhos, tem que ter mais atento. Então isso eu procuro não fazer tanta cobrança aos meus filhos, lembrando sempre isso que meu pai fez. Eu digo, meu pai nunca precisou perguntar se minha nota foi boa, se eu fui à aula, ele nunca me cobrou isso. Então eu tento com isso passar para os meus filhos que ele tem a responsabilidade deles,
que não precisa a gente estar no pé. Mesmo porque eu acho que eles têm um padrão bem melhor do que o que meu pai. Apesar de ele nos oferecer, não deixar faltar nada, a gente conseguiu dar um pouco mais aos filhos. Mas eu sempre tenho uma frase que eu passo muito para meus filhos, que meu pai sempre dizia, que estudante só presta liso. Sempre que eu pedia uma mesada um pouco maior, ele dizia, o estudante só presta liso. E isso eu sempre continuo fazendo com meus filhos, não da maneira com que você pode ser, mas sempre dizendo isso, que ele procure conquistar as suas coisas, não queira tudo de mão beijada, que foi isso que eu entendi que meu pai quis passar, que nada cai do céu, você que constrói. Então, a gente sempre fica muito emocionado em falar da maneira como o pai educou seus filhos. Aqui na nossa casa sempre foi de muita união. Ele sempre preocupado em passar esse ponto positivo do fortalecimento de uma família através da sua união. Aí eu me formei em 1983 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Faculdade de Medicina. E logo depois, com pouco tempo de formado, eu me casei. Eu me casei com Suzana Cantídio, que é filha do Dr. Rosado, e eu tenho uma família com 3 filhos. Felipe, que tem 22 anos, Juliana, com 19, e Jerônimo, com 16 anos. São os filhos, para mim, exemplares. São responsáveis, estudiosos. O meu filho mais velho, ele faz faculdade de Engenharia de Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte também, escola pública, universidade pública. Juliana, ela fazia o curso de nutrição, mas entendeu de fazer medicina. E agora ela está estudando nos cursinhos para tentar o curso de medicina, com muito esforço. Ela entendeu que vai ser médica e eu incentivo a vontade dela. E Jerônimo, que eu chamo de gigante, porque ter passado da altura de todo mundo já lá em casa, ele é estudante do ensino médio, estuda no Colégio Marista, de forma que eu formei uma bela família e eu procuro, com o que aprendi com meu pai, educar os meus filhos. Ele tinha uns hábitos muito interessantes, de juntar a família toda nos finais de semana e ir nas caminhonetes, fazer uns passeios. Às vezes a gente ia em açude, tomar banho em açude em época de cheias, no sangramento. Aquilo era um congraçamento familiar muito interessante. Ele prezava sempre muito isso. Tudo que ele fazia era pensando em agregar a família. Quando ele comprava um sítio, era sempre pensando em levar todos, estar todos juntos. Mesmo depois de casado, todo mundo era para estar junto, ele fazia sempre questão disso. E o incentivo ao estudo fez com que, muita vontade e sem a preocupação dele de perguntar por as notas, eu me formei em medicina, que é uma coisa que eu acho que todo pai pensa assim no filho formado em medicina. Aqui nós temos 2. E ele sempre dizia uma coisa para a gente, quando eu voltei já para Mossoró formado, ele dizia que filho de Silvio Mendes era para atender a todos com muita presteza. E se ele mandasse alguém me procurar, não precisava nem de bilhete. Podia acreditar que ele tinha mando e que tinha que atender do jeito que fosse, da melhor maneira possível. E que se a gente não pudesse resolver, arranjasse uma maneira de resolver. Isso era uma coisa muito interessante. E até hoje a gente pratica essa atitude passada por ele. Então, Silvio Mendes como pai é um exemplo que a gente, até como pai também, já com família formada, procura seguir esse exemplo para passar para os nossos filhos, que são os netos dele. Tem outro dado interessante que é importante reportar, mas ele desde que nós, pequenos, 10, 12 anos, ele sempre nos incentivava ao trabalho.
porque com isso ele ele entendia que isso nos dava responsabilidades. Então todos nós aqui trabalhamos de alguma forma. Eu comecei a trabalhar nas lojas, na Silvan. Eu era tipo um office boy, servia café, varria a loja, ia nos bancos. Isso era uma coisa muito interessante. E isso ficou. Depois de estudante, em Natal, eu consegui, através das amizades de papai mesmo, eu fui trabalhar também. Estudava e trabalhava. E eu fui escrevendo de datilógrafo no SESI. Foi o meu primeiro emprego com carteira assinada. Então não tinha esse negócio que era filho de Silvio Mendes e tinha bonança, não. Nós tínhamos as nossas responsabilidades. E nossa trajetória de estudante, por esse incentivo de ver a luta de Silvio Mendes no trabalho, era de que nós tínhamos que recompensar. Nós tínhamos que recompensar esse esforço dele nos oferecer o estudo. E nós todos estudamos em faculdades públicas. Foi a forma de recompensar o estudo que ele deu entrando em faculdades públicas. E isso demonstra que a lição foi seguida, de que a gente tem que seguir o nosso rumo com esforço, com dedicação, com trabalho. Ele sempre retrata isso. Quem trabalha, quem se dedica, que faz seu trabalho com amor, vai ter um sucesso. Então, esse sucesso nós seguimos dele. E outra coisa que eu acho interessante reportar é que, atualmente, onde eu ando, meu pai já está aposentado, pouco sai de casa, e as pessoas perguntam por ele. E muita gente diz, seu pai me ajudou nisso, seu pai fez aquilo por mim. Isso nos deixa muito emocionado. Então, eu quero deixar esse depoimento retratando essa parte de que Silvio Mendes foi um homem que prestou muito serviço a Mossoró e que ajudou muita gente, sem nunca pedir nada em troca. Para encerrar minha participação nesse programa, eu tenho o desejo de que eu possa conviver o maior tempo possível com meu pai. Apesar de meu pai estar com essa idade, já pouco sai de casa, e com as muitas tarefas que a minha profissão exige, eu sempre procuro, sempre que tem algum tempo disponível, vir fazer essa visita, estar junto com ele, dar um passeio, levá-lo para passear na cidade, esse contato sempre permanente. E o desejo de que eu possa fazer isso por muitos e muitos mais anos é o desejo que a gente tem como filho de um pai querido que a gente tem. Vovô Silvio é uma pessoa muito querida, amigo, sempre contando para me receber. Eu gosto muito dele. O que eu posso falar do meu avô é que ele é um exemplo de pai, de avô, de homem, uma pessoa que foi muito batalhadora na vida e que merece tudo de maravilhoso que possa existir nessa vida, é o que pode ser oferecido para ele. Então, o que eu tenho a dizer é que ele sempre foi uma pessoa forte, mas a humildade sempre se manteve como uma característica dele. Apesar de todas as etapas que ele viveu, mas a humildade sempre esteve presente nele. O que eu tenho a falar do meu avô Silvio Mendes é que ele foi um homem batalhador e um exemplo de pai e de avô. Eu desejo ao meu avô Silvio muita saúde e muita paz e saúde para ele. O que eu tenho para falar do meu avô Silvio Mendes é que ele é um homem excepcional, maravilhoso como pai, como marido, como avô. E a mensagem que nós temos a deixar a ele é que nós o amamos por tudo que ele foi para todos nós e o que ele representou.
na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude. Falar sobre meu pai. Meu pai é um companheiro, meu pai é um parceiro que me ensinou passos, me acompanhou na minha formação profissional, no caráter, formação cultural, intelectual. Silvio Mendes ou melhor, é um homem que sempre participou da nossa vida familiar. Me recordo quando eu fazia minha pós-graduação em Brasília, que vinha de férias ou alguma semana que podia chegar, nós íamos para a fazenda e que ele fazia grandes caminhos, né, nas caminhonetes dele, que fazia até, como é que eu poderia dizer, fazia estradas, ele tentava fazer estradas mesmo para chegar na sede da fazenda. Naquela época era um pouco mais difícil, então alguns caminhos foi ele mesmo que fez, né, nas caminhonetes dele. Então ele era realmente uma pessoa muito ousada, melhor, é uma pessoa muito ousada.